quarto na linha de sucessão ao trono britânico, exibindo as suas típicas extravagâncias durante a vitória na Europa, ou o dia da vitória, na Europa, em Londres. Algo chocante acaba de acontecer no Palácio de Buckingham. Numa atitude que surpreendeu os observadores da realeza de todo o mundo, o palácio pronunciou-se finalmente sobre o príncipe Louis, e o que revelaram deixou todos sem palavras. O anúncio gerou uma onda de especulações entre os fãs e pessoas próximas da realeza, marcando uma das atualizações mais emocionantes do palácio em anos. Então, o que disse o Palácio de Buckingham sobre o jovem príncipe e o que isso significa para o seu futuro? Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade por detrás deste surpreendente anúncio do Palácio de Buckingham. As últimas notícias sobre o príncipe Louis. A notícia sobre o príncipe Louis emocionou muitas pessoas, não por ser triste, mas pelo que revela sobre a força e o amor da sua família. Ao longo do último ano, a família real galesa enfrentou alguns dos momentos mais difíceis das suas vidas. Primeiro veio o diagnóstico de cancro da princesa Catherine, depois a própria batalha do rei Carlos contra a doença. Foi um período que testou todos, incluindo o mais novo da família, o príncipe Louis. Com apenas 7 anos, Louis amadureceu mais depressa do que qualquer um esperava. Enquanto o mundo observava com preocupação, os seus pais, o príncipe William e a princesa Catherine, trabalharam arduamente para garantir que os seus filhos, George Charlotte e Louis, se sentissem seguros, amados e apoiados durante todo o processo. E agora novos detalhes do próprio príncipe William deram-nos uma visão comovente de como Louis está a lidar com a situação, aprendendo e demonstrando a sua força à sua maneira. Segundo o príncipe William, os últimos meses foram repletos de conversas difíceis, mas também de momentos de esperança. Numa declaração recente, disse que os seus filhos estão constantemente a aprender e a adaptar-se e que a família tenta ser aberta sobre as coisas que os incomodam ou preocupam. É uma frase curta, mas revela muito sobre a forma como a família Wales lidou com este momento tão pessoal. Não se esconderam da verdade. Pelo contrário, enfrentaram-na juntos. Para Louis, esta abertura foi fundamental. Ele é o mais novo, e William e Catherine queriam proteger a sua inocência, ao mesmo tempo que o ajudavam a compreender o que se passava com a mãe. Disseram-lhe que a mamã não se estava a sentir bem e precisava de descansar para que os médicos a pudessem ajudar a melhorar. Foi simples, delicado e cheio de conforto. Queriam que Louis soubesse que mesmo quando as coisas mudam, o amor permanece. E de alguma forma, no meio de toda a incerteza, Louis tornou-se uma pequena fonte de luz na família. William contou que o riso desempenha um papel importante em sua casa, e com Louis por perto, nunca falta alegria. Seja a fazer piadas, à mesa de jantar, a correr pelo jardim, ou a mostrar um novo desenho. A mãe Louis tem mantido o ânimo da família elevado. Esta alegria, admite William, tem significado tudo. Quando os dias estavam calmos e pesados, a natureza brincalhona de Louis trouxe-lhes sorrisos de volta aos rostos. Na escola, os professores do príncipe Louis dizem que ele continua cheio de energia, curioso e sempre pronto para falar sobre as suas coisas preferidas: a natureza, os animais e as brincadeiras ao ar livre. O seu amor por colecionar castanhas da Índia e brincar ao ar livre tornou-se um lembrete de que mesmo em tempos difíceis, a vida continua de pequenas e belas formas. A porta fechada, a família Wales apoiou-se mutuamente mais do que nunca. Com a princesa concentrada na sua recuperação e o rei no seu próprio tratamento, o tempo em família ganhou um novo significado. William costuma passar as noites com os filhos a ajudar com os trabalhos de casa, a preparar jantares simples ou simplesmente a ver um filme juntos. Estes momentos comuns tornaram-se preciosos e para Louis ajudaram a vida a estabilizar novamente. Mas o que é realmente notável é o quanto Louis cresceu emocionalmente. Mesmo tão jovem, o príncipe William aprendeu a importância da bondade e do cuidado. Fontes próximas da família revelaram que Louis costuma fazer cartões e pequenos desenhos artesanais para a mãe e o avô, na esperança de os animar. É um gesto simples, mas que demonstra o quanto se preocupa com as pessoas que ama.
Os próximos meses ainda trarão desafios. Mas, se há algo claro, é que Louis demonstrou a força do coração de uma criança. Simples, honesto e cheio de luz. Está a aprender que a família não se resume a títulos ou deveres. Trata-se de permanecer unido quando a vida se torna difícil, de manter a alegria e de acreditar em dias melhores. Mas não é só isso. Com base no crescimento e na força silenciosa que Louis tem demonstrado nos últimos meses, parece que o mundo já começa a ver algo de especial nele. Quando todos pensavam que o jovem príncipe estava apenas focado nos estudos e nas brincadeiras, chegou um gesto inesperado. Um gesto que lembrou a todos o quanto é adorado, para lá dos muros do palácio. Há algumas semanas, uma carta em vulgar chegou à casa real da família Wales. A oferta partiu dos organizadores do Campeonato Mundial de Conquista, um evento britânico descontraído que angaria fundos para pessoas com deficiência visual. Tinham ouvido falar do amor de Louis por colecionar castanhas da Índia e acharam que o jovem príncipe seria o patrono honorário perfeito para a causa. Foi uma oferta doce e genuína, e embora tenha sido feita com as melhores intenções, também carregava um significado mais profundo. O fato de o público se ter manifestado desta forma a alguém tão jovem mostrou o quanto o príncipe Louis conquistou os corações de todo o país. E fiel ao estilo de William e Catherine, a resposta foi atenciosa, modesta e cheia de charme. O palácio recusou educadamente o convite, explicando que Louis estava atualmente envolvido nos seus estudos e negociações de conquistas. A resposta bem-humorada tornou-se instantaneamente viral. Ela demonstrava simplicidade e sagacidade, resumindo na perfeição o calor e o humor da família, mas também refletia algo mais importante, um limite silencioso que William e Catherine continuam a proteger fervorosamente. Deixaram claro que o mundo do filho mais novo, por enquanto, deve permanecer pequeno e simples, centrado na aprendizagem, no riso e no amor. Embora a oferta de patrocínio real tenha sido uma honra, acreditam que não há pressa para que Louis comece a assumir as responsabilidades que um dia lhe serão naturais. A hora dele chegará, mas ainda não. Catherine contou, uma vez durante um evento público, que o fascínio de Louis por castanhas da Índia tinha tomado conta da sua casa, Adelaide Cottage. Encontrava-as por todo o lado, em gavetas, debaixo das almofadas e até na cama dele. Segundo ela, Louis costumava carregá-las nos seus caminhões de brincar e desfilá-las orgulhosamente pelo jardim, transformando algo tão comum como uma castanha numa aventura. É fácil perceber por que razão o público se afeiçoou tanto a ele. O seu charme malicioso em eventos reais, o seu grande sorriso ao lado dos irmãos e os seus gestos brincalhões fizeram dele um dos jovens membros da realeza mais acarinhados dos últimos tempos. Ainda assim, por detrás das gargalhadas, os seus pais estão a ensinar-lhe silenciosamente o que significa pertencer a algo maior, não através de grandes gestos, mas através da bondade, paciência e empatia. Portanto, embora Louis ainda não esteja a assumir funções oficiais, já está a aprender o verdadeiro significado do serviço real, não nos títulos, mas no coração. E talvez seja isso mesmo que William e Catherine desejam. Porque se este momento revela alguma coisa, é que estão a moldar um novo tipo de infância real, baseada no amor, no riso e na normalidade. Mas até onde estão dispostos a ir para manter a privacidade dos filhos? E como é que esta nova abordagem está a remodelar silenciosamente o futuro da própria monarquia? Curioso para descobrir. Fique atento. O estilo parental dos filhos de Catherine e William. Um aspecto que destaca o príncipe Louis é a forma como os seus pais, o príncipe William e a princesa Catherine, protegeram a privacidade dos seus filhos. Num mundo onde cada foto ou momento pode acabar online, a família Wales esforçou-se por proporcionar aos seus filhos uma vida normal e tranquila. Para George, Charlotte e Louis, a casa não é um palácio cheio de câmaras. É um espaço seguro, onde podem ser simplesmente crianças. Esta proteção começa com pequenas escolhas ponderadas. Uma delas é que as crianças não tenham telemóveis. O príncipe William partilhou esta ideia durante uma conversa no programa da Apple TV chamado
The Reluctant Traveler, com o ator Eugene Levy. Explicou que ele e Catherine ainda não permitem que os filhos tenham telemóveis, porque querem que passem tempo a sério com a família, e não em frente aos ecrãs. Pode parecer simples, mas esta regra diz muito sobre a forma como William e Catherine escolheram educar os seus filhos. Ambos sabem exatamente o que é viver sob a constante atenção do público. Cresceram sob os holofotes das câmaras e com manchetes sobre cada passo dado. William, em particular, viu em primeira mão como a pressão da vida na realeza afetou o casamento dos seus pais. Os desafios enfrentados pelo rei Carlos e pela princesa Diana, sob tamanha atenção pública, marcaram-no profundamente. Agora, como pai, está determinado a proteger os seus próprios filhos desse mesmo peso durante o maior tempo possível. Em casa em Windsor, a vida é calma e repleta de afeto. As noites são para a família, com jantares partilhados à mesa, sem telemóveis ou distrações. William referiu que estes momentos são importantes porque mantêm a família unida e conectada. Durante o jantar, as crianças conversam sobre o dia, contam histórias e riem juntas. E Louis, por ser o mais novo, contagia muitas vezes todos com o seu humor e energia inesgotável, lembrando a todos que a alegria ainda reside nos pequenos momentos do dia a dia. Catherine fala frequentemente sobre a importância de estar presente. Acredita que as crianças se desenvolvem melhor quando os pais as ouvem e passam tempo real com elas. Juntamente com especialistas, já discutiu como o excesso de tempo em frente aos ecrãs e a vida online podem fazer com que as pessoas se sintam sozinhas, mesmo quando pensam que estão conectadas. É por isso que ela e William se concentram em momentos reais, como brincar ao ar livre, cozinhar juntos ou ler histórias antes de dormir. O Louis encaixa perfeitamente nesse estilo de vida. Adora atividades ao ar livre, colecionar castanhas da Índia, desenhar e passar tempo com a família. Mesmo em momentos difíceis, como quando a mãe recuperava de uma doença, o seu jeito alegre ajudava a trazer luz à casa. O seu riso lembrava a todos que a alegria ainda se pode encontrar nas pequenas e simples coisas. Mas a forma como William e Catherine educam os filhos vai além da regra de não usar telemóvel. São pais muito presentes. William não é o tipo de membro da realeza que só vê os filhos em eventos formais. Leva-os para a escola, ajuda com os trabalhos de casa e até participa nas reuniões de pais quando pode. Os outros pais, na Lambrook School, veem-no frequentemente simplesmente como um pai relaxado, gentil e presente. Esta abordagem é bastante diferente das tradições reais do passado. Nas gerações anteriores, os filhos da realeza eram frequentemente criados por amas e passavam pouco tempo com os pais. William e Catherine queriam mudar isso. Querem que George, Charlotte e Louis cresçam a sentir-se amados e apoiados todos os dias, e não apenas vigiados por funcionários. Este é um dos motivos pelos quais a família se mudou de Londres para Windsor. A vida lá é mais tranquila, longe da agitação da cidade e da constante atenção dos mídia. No Adelaide Cottage, as crianças podem andar de bicicleta, brincar no jardim e ir a pé para a escola, sem que haja muita gente a observar. A mudança não teve a ver com a distância. Tratava-se de proporcionar paz e privacidade aos filhos. E mais recentemente, o príncipe William consolidou a sua reputação como um pai profundamente moderno e compassivo. Numa das suas entrevistas mais comentadas, o príncipe William afirmou que se algum dos seus filhos se assumisse como gay, o amaria e apoiaria incondicionalmente. A sua única preocupação, disse, seriam as pressões que poderiam enfrentar do mundo exterior. Estas palavras tocaram o coração de muitos pais em todo o país, não só pelo que ele disse, mas pela honestidade e sinceridade com que foram expressas. Isto mostrou que, para William, ser um bom pai não significa criar filhos perfeitos para a realeza. Trata-se de criar bons seres humanos. Este tipo de abertura tornou-se parte fundamental da forma como William e Catherine orientam os seus filhos. Não se esquivam de assuntos importantes ou delicados. Em vez disso, tentam falar sobre estes assuntos com honestidade e gentileza, de uma forma que ajude George, Charlotte e Louis a compreender o mundo real, para lá dos portões do palácio. Esta abordagem vem da experiência de ambos. Catherine passou anos a trabalhar em projetos destinados à primeira infância, com foco na saúde mental e no desenvolvimento emocional, enquanto William
Há muito que defende causas relacionadas com a saúde mental masculina, o problema do sem-abrigo e a luta contra o estigma. Juntos, construíram um lar onde a empatia e a consciência são ensinadas lado a lado com a leitura e a escrita. Parte desta lição vem também de mostrar aos filhos como a compaixão se manifesta na prática. Sempre que possível, William e Catherine envolvem as crianças em pequenos momentos de caridade, em privado. Não para as câmaras, mas para que compreendam. Levaram-nos a visitar abrigos locais, centros comunitários e hospitais, onde conhecem pessoas que enfrentam desafios como a falta de habitação ou doenças. Não se trata de uma formalidade. Trata-se de ensinar às crianças que todos merecem respeito e bondade independentemente da sua origem ou história. William disse um dia que deseja que os seus filhos vejam o mundo real e não apenas o mundo da realeza. Estas palavras descrevem perfeitamente o equilíbrio que ele e Catherine estão a tentar criar, educando membros da realeza que sejam realistas atenciosos e ligados à vida cotidiana. Esta crença remonta à influência da princesa Diana. William fala frequentemente sobre como a sua mãe lhe ensinou a ele e a Harry a ver as pessoas por detrás das manchetes, a apertarem as mãos, a ouvirem a preocuparem-se. É algo que está agora a transmitir aos seus próprios filhos. Louie, mesmo com apenas 7 anos, está a aprender estes mesmos valores de forma delicada. A sua mãe contou como ele é curioso em relação às pessoas que conhece, fazendo sempre perguntas e querendo ajudar. Esta bondade natural é algo que os seus pais cultivam diariamente, lembrando-lhe que ser da realeza significa servir os outros com compaixão. Este equilíbrio entre o dever e a infância, entre a responsabilidade e a brincadeira, é o que realmente define a abordagem de William e Catherine em relação à educação dos filhos. Não estão focados em moldar o próximo monarca perfeito. Estão focados em criar filhos felizes e equilibrados que assumirão os seus papéis no seu próprio tempo. Para o príncipe Louis, isto significa crescer num lar repleto de amor, risos e lições silenciosas de bondade. O seu mundo pode ser realeza, mas, graças aos seus pais, a sua vida continua a ser maravilhosamente real. E agora, os fãs da realeza de todo o mundo perguntam-se o que é que o futuro reserva para este jovem príncipe brilhante e espirituoso à medida que continua a crescer. Continue a ler, porque é aqui que a história se torna ainda mais interessante. O que reserva o futuro para o príncipe Louis? À medida que o príncipe Louis cresce, o seu futuro já se torna um tema de fascínio para os observadores da realeza de todo o mundo. Ao contrário do seu irmão, o príncipe George, que está destinado a um dia tornar-se rei, ou da sua irmã, a princesa Charlotte, que se prepara para um papel de apoio na realeza, o percurso de Louis é um pouco menos definido. No entanto, alguns momentos pequenos, mas marcantes, já deram às pessoas uma ideia do tipo de jovem que ele poderá vir a ser. Um desses momentos aconteceu durante o 86º do aniversário do Dia da Vitória na Europa, quando a família Wales compareceu reunida para homenagear os veteranos da Segunda Guerra Mundial. Durante esta aparição pública, Louis surpreendeu toda a gente. Conhecido pelos seus sorrisos brincalhões e expressões travessas em eventos da realeza, mostrou um lado completamente diferente. Ao lado dos pais e dos irmãos, parecia calmo, concentrado e profundamente respeitador. As câmaras apanharam-no a observar a cerimônia em silêncio, lançando ocasionalmente olhares para o pai, como se estivesse a estudar como se comportar. Para muitos que assistiram, foi um ponto de viragem, um pequeno, mas significativo sinal de que o mais novo da família real galesa começa a compreender o que realmente significa o dever real. Foi como se naquele momento o príncipe Louis estivesse a dar o seu primeiro passo em direção ao mundo sério que um dia tanto exigirá dele. Os especialistas da realeza disseram posteriormente que o comportamento de Louis refletia a excelente orientação que recebeu dos seus pais. O príncipe William e a princesa Catherine garantiram que os seus filhos crescessem compreendendo os dois lados da vida na realeza, o serviço público e o amor privado, que os mantém com os pés assentes na terra. Para Louis, isto
significa aprender que o respeito e a empatia são tão importantes como o charme e o humor. Os observadores notaram como imitou a postura e os gestos do pai durante todo o evento, algo que muitos interpretaram como um sinal subtil de que está a começar a ver William não apenas como um pai, mas como um modelo de liderança. Mas embora o evento do Dia da Vitória na Europa tenha demonstrado a sua maturidade, também lembrou às pessoas o calor humano natural de Luís. No final da cerimônia, foi visto a sorrir amplamente e a conversar com veteranos, acenando alegremente para a multidão. Este pequeno gesto captou aquilo que tantos admiram nele, a sua capacidade de transitar, sem esforço, entre a graça real e a alegria infantil. É um equilíbrio que os seus pais incentivam e que poderá um dia definir o seu lugar na monarquia moderna. O que o futuro reserva para Luís ainda é incerto, mas, se os padrões atuais se mantiverem, é evidente que ele desempenhará um papel importante na forma como a família real se liga à próxima geração. Ao contrário do passado, em que os membros da realeza menos importantes eram frequentemente mantidos em segundo plano. William e Catherine estão a criar Louis para que ele compreenda o seu valor, para além da sua posição na linha de sucessão. Deixaram claro que cada um dos seus filhos terá a liberdade de encontrar a sua própria vocação, seja servindo a tempo inteiro na família real ou trilhando um caminho fora dela. E é isso que torna esta notícia emocionante para muitas pessoas, pois revela o futuro da monarquia. Então, o que acha que o futuro reserva para o príncipe Louis? Acredita que a abordagem do príncipe William e da princesa Catherine em relação à educação dos filhos está a ajudar a moldar uma família real mais moderna e com os pés assentes na terra. Partilhe conosco a sua opinião na secção de comentários. Se gostou do vídeo, faça like, partilhe e subscreva o nosso canal. Além disso, clique no vídeo seguinte no seu ecrã e também vai gostar.